Bom, o calendário marca 9 de março de 2026 e as telas das mesas de operação ao redor do globo simplesmente amanheceram piscando num vermelho intenso. Quase agressivo, eu diria. Exato, um vermelho agressivo. O clima nos mercados hoje é de total, absoluta alta tensão. A missão dessa nossa análise aprofundada de hoje é justamente dissecar o material de inteligência de mercado que acabou de ser disparado nas principais mesas institucionais. E é um material pesado. Muito pesado. O documento descreve, nada menos do que uma verdadeira ruptura sistêmica na geopolítica e na economia mundial. Temos em mãos um relatório denso, muito focado naquele jargão profissional de quem acorda e vai dormir gerenciando riscos extremos. É a pura realidade de quem está na linha de frente hoje. Então, a ideia aqui é traduzir isso, sabe? Ajudar quem nos escuta a separar o ruído do sinal, num dia que, com certeza, já entra para a história pela volatilidade absurda. Sem dúvida nenhuma, o mercado financeiro global hoje acordou precificando um cenário que é completamente novo. É um verdadeiro mapa de guerra na tela. Nosso objetivo aqui é conectar os pontos dessa teia enorme. Mostrar o quadro geral. Isso, mostrar como um autêntico evento de cauda lá no Oriente Médio, e só para alinhar para quem acompanha o mercado, mas não usa tanto termo, um evento de cauda é aquele choque estatisticamente raríssimo, mas com um poder de destruição de portfólios que é gigantesco. Varre tudo pela frente. Simplesmente uma questão de preservação de capital. Perfeito, então vamos destrinchar isso, começando pelo estopim de toda essa crise. Porque durante o fim de semana, o mundo assistiu a uma escalada sem precedentes nas hostilidades. Tivemos ataques aéreos pesados, coordenados pelos Estados Unidos e por Israel, atingindo em cheio infraestruturas críticas de petróleo em Teherã. O destaque operacional dos relatórios foi a destruição do depósito de Shahram. Que é vital, né? Mas o que chama atenção na leitura desses dados de inteligência é que o buraco é bem mais embaixo. A estrutura física foi atingida sim, mas a mudança mais drástica aconteceu no xadrez político iraniano, né? Com toda certeza, a sucessão no Irã é o verdadeiro ponto de inflexão aqui. É a mudança de paradigma que o mercado, francamente, não estava pronto para digerir no domingo à noite. Com a morte do Ayatollah Ali Khamenei, quem assumiu o comando imediato foi o filho dele, o Mojtaba Khamenei. E o que isso sinaliza para a mesa de operações? Sinaliza o pior cenário para a diplomacia: o afastamento de qualquer esperança de uma via diplomática de curto prazo. A leitura clara é de uma liderança ainda mais radical e historicamente muito avessa a concessões. O mercado financeiro odeia incerteza. E até sexta-feira passada, os preços ainda embutiam um certo prêmio de diplomacia. Uma esperançazinha de acordo, né? Exato, uma esperança. Com o Mojtaba no poder, essa previsibilidade foi dizimada da noite para o dia. E a consequência física, bruta, dessa postura radicalizada é o fechamento efetivo do Estreito de Hormuz. Pensa comigo, os números documentados no relatório são de tirar o fôlego de qualquer analista de logística. São astronômicos. Sim, estamos falando de uma passagem marítima que é estreita, mas que é responsável pelo trânsito de aproximadamente 20% de todo o suprimento global de petróleo. Além disso, volumes maciços de GNL, o gás natural liquefeito, passam por ali. E de repente, tudo parado. Tudo paralisado após aquele bombardeio de navios-tanque na região no fim de semana. É basicamente um infarto na principal artéria de energia do planeta. O que é fascinante aqui, se aqui podemos usar essa palavra, num cenário de crise, é o abismo que se abriu entre a promessa política e a dura realidade física das operações de mercado. Como assim? Veja bem, o governo do presidente americano, Donald Trump, foi a público afirmar que o corredor permanece aberto. Ele chegou a oferecer escoltas navais pesadas para as embarcações comerciais. No papel, isso parece uma garantia forte, certo? Certo, mas a prática é outra. Exatamente. O mercado segurador internacional e as gigantes da logística global, tipo a Maersk, simplesmente puxaram freio de mão. Eles suspenderam todas as operações na área. O prêmio de seguro contra risco de guerra atingiu níveis absurdos. Inviabiliza qualquer frete. Inviabiliza totalmente. Especialmente depois que o Irã emitiu um comunicado declarando que qualquer navio comercial transitando pela passagem vai ser tratado militarmente como alvo hostil. É por isso que estamos vendo um choque logístico físico real. São barris de petróleo que literalmente não vão chegar aos destinos, e não apenas uma especulação financeira de traders apertando o botão de compra na tela do computador. Exato. O resultado imediato na abertura dos mercados asiáticos e europeus foi violento. O petróleo Brent saltou mais de 29% nas primeiras horas de negociação. Rompeu 100 o 110. E foi bater exatos $119,50 na máxima da sessão. Para a economia real, um Brent a quase $120 de um dia para o outro é como se fosse um imposto global. Um imposto altíssimo cobrado instantaneamente de toda a cadeia produtiva. Esse salto colossal reflete um dado geográfico cruel. Grande parte desse volume gigantesco que transita por Hormuz não tem rota de fuga alternativa. Não dá para colocar no caminhão e desviar. Não dá. É um estrangulamento real, tátil,
da oferta global de energia. E a resposta do Ocidente a esse estrangulamento veio em modo de pânico institucional. Os ministros das Finanças do G7 agendaram uma reunião de emergência para as 8h30 da manhã, horário de Nova York, com um foco bem específico. Coordenar a liberação das reservas estratégicas. Exato, as famosas SPRs. A estimativa que temos nos documentos aponta para a injeção de algo entre 300 e 400 milhões de barris no mercado, através da Agência Internacional de Energia. Para dar a dimensão exata a quem está acompanhando essa análise, isso representa cerca de 30% das reservas emergenciais do mundo inteiro sendo queimadas numa tacada só. Mas aí que tá. Se conectarmos isso ao quadro macro geral, a gente percebe rapidamente que essa liberação gigantesca é só um band-aid. É um curativo temporário para uma hemorragia estrutural gravíssima. Ajuda a estancar o pânico nos primeiros dias. Claro, tira um pouco da pressão da tela. Mas não resolve o problema do fluxo contínuo que foi decepado lá no Oriente Médio. Países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes até têm oleodutos capazes de contornar o estreito e jogar o óleo direto no mar aberto. Só que a maior parte da produção daquela região não tem essa infraestrutura alternativa. O que deixa uma galera exposta. Principalmente na Ásia. Economias inteiras, com destaque dramático para a Índia e a China, ficam numa posição de extrema vulnerabilidade se esse choque logístico durar meses. E trazendo a visão do governo americano sobre esse cenário, de forma totalmente imparcial e focada puramente no impacto de preço, o presidente Donald Trump minimizou o salto no petróleo. Minimizou bastante. A declaração oficial da Casa Branca argumenta que destruir o que eles classificam como ameaça nuclear iraniana é um preço muito pequeno a se pagar pela segurança global a longo prazo. Além disso, tem a sinalização governamental de que as cotações devem cair rápido assim que as hostilidades encerrarem. O que é uma promessa forte. Sem dúvida. E nosso papel aqui não é debater o mérito ético ou geopolítico da decisão, mas observar como a mesa de operações digere essas falas frente à realidade de que os navios continuam parados no porto. É isso. O mercado é frio, ele precifica fatos, dados e fluxos de caixa. E o fato inegável que aterrissa nas mesas hoje é que a economia dos Estados Unidos acaba de entrar numa armadilha severa, quase sem saída no curto prazo. É o cenário que a análise de hoje define perfeitamente como estagflação geopolítica. E aqui é onde fica realmente interessante, porque quando a gente cruza esse choque colossal no preço da energia com os dados internos da economia dos Estados Unidos, a situação do Federal Reserve vira um pesadelo absoluto. O Fed está numa sinuca de bico histórica. Para quem não acompanhou a agenda na última sexta-feira, o mercado de trabalho americano divulgou um dado que chocou todo mundo. Tivemos uma eliminação líquida de 92 mil vagas de trabalho e a taxa de desemprego subiu para 4,4%. E aí que a armadilha se fecha de vez. Em condições normais de temperatura e pressão, um dado de emprego tão fraco assim faria o mercado apostar todas as fichas em cortes urgentes nas taxas de juros pelo Fed, provavelmente já na reunião de julho de 2026. Para tentar estimular a economia e evitar uma recessão. Exato. Mas, com esse choque de Hormuz, as condições normais deixaram de existir. O surto inflacionário mecânico, que vem de um petróleo a $120 o barril, neutraliza totalmente a possibilidade de corte de juros. Trava as mãos do Fed, porque eles têm o mandato duplo, cuidar do emprego e da inflação. Agora eles se veem forçados a manter as taxas de juros elevadíssimas por muito mais tempo ou, incrivelmente, até ter que retomar o ciclo de alta para tentar conter essa inflação importada na forma de energia cara. A prova cabal de que o mercado entendeu perfeitamente esse beco sem saída está no movimento dos títulos públicos americanos de hoje cedo. Os rendimentos das Treasuries de 10 anos, que são a base de custo de capital do mundo todo, dispararam para 4,22%. Que é o nível mais alto desde fevereiro. Sim. E simultaneamente a gente vê o dólar triturando quase todas as moedas globais. É o clássico e brutal movimento de flight to quality. Onde o mundo inteiro vende ativos de risco, como emergentes, e corre para se abrigar na segurança do dólar e dos títulos americanos, mesmo com a inflação batendo forte na porta deles. E como se a pressão inflacionária do petróleo não fosse dor de cabeça suficiente, temos um agravante severo vindo da política comercial americana, que joga mais lenha nessa fogueira de custos estruturais. Bem lembrado. Os documentos detalham um revés histórico do governo Trump lá na Suprema Corte dos Estados Unidos. No caso Learning Resources contra Trump, a Corte simplesmente invalidou as tarifas massivas que tinham sido impostas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a IEEA. E a consequência prática disso nas contas do governo? O governo americano foi forçado a iniciar o reembolso de 166 bilhões de dólares para milhares de empresas importadoras. 166 bilhões. Imagina a dor de cabeça contábil no Tesouro americano de um dia para o outro para organizar esse estorno. É um rombo imediato que precisa ser coberto. E o contra-ataque do governo a essa decisão veio na hora. O presidente anunciou uma nova tarifa global de 10%, com ameaças verbais de que pode chegar a 15%, utilizando agora uma base
base legal diferente, a seção 122 da Lei de Comércio. Pensa no impacto prático disso na inflação. É mais um ingrediente pesado, elevando brutalmente os custos para as famílias na prateleira do supermercado e empurrando as margens das empresas americanas para o abismo, no momento em que as falências corporativas já batem nos maiores níveis desde 2010. Contudo, e isso mostra muito bem como a geopolítica é fluida, há sinais de pragmatismo no meio dessa guerra comercial, movidos por pura necessidade de sobrevivência estratégica. A análise traz à luz um acordo de contingência que foi firmado às pressas em Genebra com a China. O Acordo das Terras Raras. Esse mesmo. Os chineses tinham suspendido o embarque de terras raras como retaliação. Agora, sob essa pressão global, os dois países chegaram a um entendimento para acelerar a exportação desses minerais críticos para os Estados Unidos, em troca da retirada de algumas contramedidas e da garantia de permanência de estudantes chineses nas universidades de lá. E convenhamos, é um acordo pragmático e absolutamente vital para os americanos. As terras raras são a espinha dorsal para a fabricação de semicondutores avançados e para manter a indústria de defesa militar dos Estados Unidos funcionando, o que é inegociável agora. Totalmente negociável. Agora, deslocando o nosso mapa de risco um pouco mais para o hemisfério oriental, a Ásia realmente se encontra no epicentro de dura econômica desse choque de Hormuz. A vulnerabilidade asiática é gritante. A gente vê os monitores piscando isso ao vivo. O peso filipino, por exemplo, está sofrendo uma pressão cambial severa, com risco iminente de colapsar para níveis acima de 60 por dólar. A projeção matemática dos modelos é dura. Qual é a linha de corte deles? Um preço de petróleo sustentado acima da casa dos 100 dólares deve jogar a inflação nas Filipinas para muito além da meta de 4% ao longo de todo o biênio de 26 e 27. E no Japão, o cenário exige uma cautela talvez até maior. Os yields subiram bastante lá. Muito. O rendimento dos títulos públicos japoneses de 10 anos escalou rapidamente para 2,21%. E aqui vale uma pausa rápida para explicar algo fundamental para quem investe aqui no Brasil. Por que esse movimento nos juros do Japão é tão crítico para a gente? É por causa do famoso carry trade. Funciona assim. Os grandes institucionais tomam dinheiro emprestado no Japão pagando juros historicamente minúsculos. Quase zero. Isso. Pegam esse dinheiro muito barato e aplicam em países emergentes que pagam juros altos, como o Brasil. É uma arbitragem financeira clássica. Mas quando o custo desse empréstimo no Japão sobe repentinamente para 2,21%, a conta para de fechar. A margem some. Some. E o que esse investidor faz? Ele vende os ativos nos países emergentes, realiza o capital e devolve para o Japão para cobrir o risco. Perfeita explicação. É um dreno de liquidez violento e instantâneo dos mercados emergentes. Enquanto o Japão e as Filipinas sofrem com esse dreno, a China apresenta uma posição dupla bem peculiar. É quase uma ironia de mercado num dia sangrento como hoje. Por causa do refino, certo? Exato. Ao mesmo tempo em que a gigantesca máquina de importação de energia chinesa é altamente vulnerável ao bloqueio físico lá em Hormuz, o país passou os últimos anos construindo reservas estratégicas colossais para amortecer exatamente esse tipo de evento. É como se a China fosse aquele supermercado que está sofrendo com o custo alto do frete dos caminhões, mas é o único da cidade inteira que tem um estoque imenso no armazém dos fundos. Boa analogia. Eles importam o problema logístico sim, mas como tem uma capacidade ociosa de refino que é gigantesca, podem acabar lucrando rios de dinheiro exportando combustíveis já refinados para os vizinhos que enfrentam a escassez imediata. Vizinhos como Singapura e a própria Índia. Exatamente. A China vai acabar ditando o preço da gasolina e do diesel na região inteira. A margem de refino deles no curtíssimo prazo tende a explodir. Mas observando a dinâmica geral dos ativos em tela hoje, há uma classe que surpreendeu muita gente pela resiliência no meio desse banho de sangue tradicional. Os criptoativos. Sim, os criptoativos. Enquanto bolsas e ativos de risco clássicos derreteram, o Bitcoin amanheceu operando com uma firmeza que é notável. Segurou a barra acima dos 67.100 dólares. Isso demonstra que aquela tese de adoção institucional ganhou uma atração real. E a lógica por trás dessa força do Bitcoin hoje faz todo o sentido prático, principalmente quando a gente olha para a vulnerabilidade da logística física que acabamos de descrever na Ásia e no Oriente Médio. Um ativo que não depende de navio container, que não precisa cruzar estreito patrulhado por drone militar. Ganha um prêmio de segurança imenso na largada. Imenso. A infraestrutura descentralizada do Bitcoin continua gerando blocos a cada 10 minutos, independente se o barril de petróleo está preso em Hormuz ou não. É a validação clara da tese dos criptoativos como hard assets, os ativos tangíveis e escassos da era digital. Eles possuem uma correlação infinitamente menor com as cadeias de suprimento baseadas em aço e rotas marítimas. E além do Bitcoin, a análise traz as projeções atualizadas do banco Standard Chartered, apontando para o Ethereum, o ETH, como o grande candidato a protagonista financeiro de 2026. A tese dos institucionais é que o Ethereum pode superar o Bitcoin em rentabilidade acumulada neste ano. E o argumento central para essa força do Ethereum é a liderança absoluta da rede nas finanças descentralizadas, o famoso DeFi, e a corrida do mercado tradicional para a tokenização de ativos reais,
Aquele movimento de trazer o mundo físico direto para a blockchain. As projeções mais arrojadas do Standard Chartered chegam a cravar alvos de $40 mil por ETH até o fim da década, em 2030. E muito desse otimismo está ancorado também na frente regulatória lá dos Estados Unidos. O mercado está monitorando bem de perto a possível aprovação do Clarity Act no Senado americano. Que seria a chave de ouro para desbloquear o uso de DeFi pelas grandes instituições com segurança jurídica total. E não podemos ignorar a chancela geopolítica que as criptos ganharam recentemente. O fato do governo americano hoje deter uma reserva estratégica oficial superior a 328 mil bitcoins muda o jogo de patamar. Valida a classe de ativos no jogo de poder dos estados. Com certeza. Mas trazendo tudo isso para o nosso fuso horário, o que tudo isso significa para o investidor que está focado aqui no Brasil? Como esse caldeirão de guerra, juros estrangulando Estados Unidos e drenos de liquidez na Ásia desembarca na nossa economia real? Surpreendentemente, os dados do relatório de hoje mostram que a gente tem um escudo pesado nos protegendo parcialmente dessa versão global a risco. O nosso minério de ferro. Essa é talvez a grande assimetria positiva do dia. Diferente do pânico absoluto no setor de energia, o minério de ferro demonstrou uma resiliência de aço nas cotações asiáticas. Os contratos futuros negociados lá na Bolsa de Dalian, na China, subiram firme para 786 yuans a tonelada, o que, numa conversão direta aqui, dá cerca de $101,91. A dinâmica que explica isso vem de Pequim. Eles continuam cortando a capacidade ociosa, certo? Exato, o governo chinês vem cortando agressivamente o excesso de capacidade produtiva de aço mais ineficiente no país. Paradigmaticamente, isso enxuga a oferta e melhora consideravelmente as margens das siderúrgicas chinesas que continuam operando e demandando minério de alta qualidade. E para quem nos escuta e opera mercado local, B3, essa dinâmica defende pesadamente ativos de muito peso no nosso Ibovespa, como as ações da Vale, a Vale 3. Isso cria um contrapeso muito valioso contra o mau humor generalizado das bolsas. Mas a gente precisa deixar muito claro que esse escudo de ferro do minério bate de frente com uma espada fiscal brasileira que está mais afiada e perigosa do que nunca. O relatório detalha os dados fiscais consolidados pelo Banco Central, referentes agora a janeiro de 26. E, num primeiro olhar, a manchete parece excelente. O superávit primário? Isso. O Brasil entregou um superávit primário de 103 bilhões e 700 milhões de reais. É um número sazonalmente muito forte, muito robusto. Mas a armadilha pesada está na linha de baixo do balanço. O custo financeiro para rolar a nossa dívida. A panela de pressão fiscal é real e está apitando alto nas mesas de juros. Aquele superávit bonito que você mencionou foi virtualmente engolido pelo pagamento dos juros. Só os juros nominais da dívida brasileira custaram um impressionante 63 bilhões e 600 milhões de reais em janeiro. E a comparação anual é brutal. Sim, para colocar a gravidade dessa trajetória em perspectiva, para quem acompanha nossas análises, no mesmo mês de janeiro do ano passado, em 2025, essa conta de juros foi de 40 bilhões e 400 milhões. Subiu mais de 20 bilhões em um ano. Esse salto expressivo e acelerado é o custo doloroso de manter a taxa Selic restritiva somada ao crescimento contínuo do estoque total da nossa dívida. A dívida bruta do governo geral, a DBGG, encerrou o período em perigosos 78,7% do PIB, deixando um espaço quase nulo para manobras do governo. E junta-se essa fragilidade fiscal gigantesca à inflação importada pelo choque global do petróleo de hoje. Isso adiciona um risco imediato nos preços dos combustíveis aqui dentro e no frete rodoviário. A pressão para que o Copom adote uma postura ainda mais conservadora, talvez até abortando qualquer ímpeto de corte de juros, é imensa a partir de agora. E sem contar que todo esse ruído extremo internacional acontece num momento em que o ambiente político brasileiro já começa a respirar aquela atmosfera tensa das eleições marcadas para outubro agora de 26. A incerteza institucional interna, quando você soma o caos externo, historicamente coloca um prêmio de risco elevadíssimo na nossa moeda, força uma desvalorização natural do real. Exatamente. Levando toda essa arquitetura macroeconômica complexa direto para a trincheira das operações, para as telas do day trade e dos gestores de fundos, o documento de hoje não deixa absolutamente nenhuma margem para heroísmo. Ele prescreve um plano de voo tático e uma gestão de risco estritamente calculada. A expectativa técnica projetada para o dia é de movimentos de abertura extremamente violentos. Os temidos gaps de abertura, onde o preço já abre pulando níveis inteiros de liquidez, não dando a menor chance de defesa para quem deixou posição aberta direcional no final de semana. O cenário técnico traçado aqui para os operadores locais aponta a alta probabilidade de um gap de baixa severo logo no leilão de abertura do contrato futuro do Ibovespa, o INGED 26.
Os modelos matemáticos da mesa indicam que o índice pode derreter rapidamente, buscando aquela região de suporte lá embaixo, nos 179.365 pontos. É um repique forte e na ponta do dólar. Na ponta diametralmente oposta, o contrato de dólar futuro, o WDOJ26, apresenta um viés comprador agressivo desde o primeiro tique. Tem potencial de testar rapidamente a faixa estressada entre 5,35 e 32. Esse movimento no câmbio é o reflexo direto daquele fortalecimento global do dólar, a fuga para a qualidade que a gente detalhou agora há pouco. Portanto, a recomendação central e expressa desse relatório de inteligência é cristalina. Redução imediata de exposição ao risco direcional e foco absoluto na preservação do capital. Não é dia para tentar adivinhar fundo de mercado. A grande síntese de todos esses dados que a gente cruzou hoje é que a crise deflagrada neste 9 de março não pode, de jeito nenhum, ser tratada como um mero soluço. Não é uma reprecificação rápida que amanhã já vai estar esquecida e volta tudo ao normal. Estamos lidando com um choque logístico global, sistêmico e de longo prazo. O mercado financeiro virou a chave neste fim de semana. Deixou de operar com base naqueles fundamentos otimistas de tempos de paz, de balanços trimestrais tranquilos das empresas de tecnologia e passou a precificar literalmente um mapa de guerra logístico e energético. A diretriz para o capital é que a atenção agora deve se voltar inteiramente para ativos reais, commodities resilientes, tipo nosso minério, e moedas com caráter estruturalmente defensivo, pelo menos até que a poeira nesses estreitos do Oriente Médio consiga assentar. É uma redefinição brutal e em tempo real das regras do jogo do capitalismo global de fluxo. A eliminação da previsibilidade diplomática com a nova liderança radical iraniana, o pesadelo da inflação importada destruindo os modelos e o planejamento dos bancos centrais ocidentais, as pressões colossais sobre o fluxo cambial nas moedas de países emergentes e essas interrupções físicas, intransponíveis nas cadeias de suprimento. É um daqueles dias raros em que a disciplina técnica e o controle emocional de quem atua no mercado vão ser testados no limite máximo. Sabe, ouvindo tudo isso, isso levanta uma questão importante. Talvez a reflexão mais provocativa que a gente pode extrair desse evento todo para quem acompanhou a nossa discussão até aqui. Qual seria? Se rotas marítimas, que são artérias vitais para a economia, como o Estreito de Hormuz, provarem ser sistematicamente indefensáveis contra ataques assimétricos, ataques militares e de guerrilha a longo prazo, será que estamos prestes a ver o grande capital global abandonando agressivamente a sua dependência histórica de combustíveis fósseis transoceânicos? Nossa, uma aceleração forçada da transição. Exato. E o mais fascinante, talvez o sistema financeiro faça isso não por causa de pressões climáticas simpáticas, não por causa de agendas verdes ou daquelas métricas de sustentabilidade ESG que a gente debate tanto nos painéis, mas pura e simplesmente por uma questão fria de sobrevivência logística, proteção de cadeias produtivas locais e segurança nacional militar. A mudança da matriz energética por instinto de sobrevivência financeira e não por ideologia ambiental. Perfeito. Deixo essa reflexão no ar para quem está nos ouvindo sobre o que pode ser a transformação mais profunda, estrutural e radical nos fundamentos de alocação de investimento de toda a próxima década. Excelente ponto para encerrarmos nossa análise de hoje. Continuaremos monitorando as telas e os fluxos globais. Fiquem atentos ao gerenciamento de risco e operem com cautela.